Nós estamos agora no mês de agosto nessa série que a gente conversou, essa série que trata a respeito da carta de Paulo aos Romanos. E eu sei que na semana passada nós introduzimos essa carta, nós falamos a respeito dela, e eu queria convidar você a abrir então a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, que hoje nós vamos dar sequência ao que o apóstolo Paulo escreveu nesta carta. Se porventura você não acompanhou, não sabe do que a gente está tratando, você pode depois resgatar lá no YouTube, no nosso canal. Você pode assistir a ministração da semana passada, a nossa série desse mês, a série A Boa Notícia. E a aula de hoje, a ministração de hoje, o tema de hoje é foco no propósito. Hoje a gente vai falar sobre o propósito para o qual Paulo escreveu esta carta e o foco que ele tinha em relação à igreja em Roma. E aí você abre a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1 e nós vamos ler do verso 7 ao verso 13. Do verso 7 ao verso 13. Diz o seguinte: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, quanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós em minhas orações, e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto caminho para que enfim eu vos possa visitar, pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. E em não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo, tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. E hoje, quando a gente vai meditar então nesse trecho em que Paulo escreve a carta, nós vamos ver basicamente duas marcas presentes na igreja. Uma marca presente na igreja enquanto comunidade, mas outra marca ligada ao propósito, ligada à missão que é dada, que é carregada. E eu quero compartilhar com vocês então a respeito dessas duas marcas. Uma marca ligada à igreja e outra marca ligada ao apostolado de Paulo. E como isso se evidencia na igreja. Quando a gente fala a respeito da igreja, a gente percebe logo no verso 7 que Paulo traz alguns aspectos ligados a essa marca que a igreja precisa carregar. Primeiro ponto, quando você vê lá no verso 7, ele diz: a todos os amados de Deus que estáis em Roma. Paulo deixa claro que a igreja é um povo amado por Deus. A igreja é um povo que Deus amou desde a eternidade e atraiu para si com cordas de amor. Em Jeremias, capítulo 31, verso 3, você vai perceber o profeta fazendo esta declaração a respeito do amor que Deus tem para com o seu povo. O verso 3 de Jeremias 31 diz: vindo de uma terra distante, Yahvé apareceu a Israel, assegurando: com amor eterno te amei, com amor leal atraí para mim mesmo. Então Israel, a igreja do Senhor, de toda a geração, desde quando Israel era povo político, até a igreja agora representando esse Israel espiritual, o amor de Deus por este povo é verdadeiro, é eterno, é sincero, é profundo. Não foi a igreja que escolheu a Deus, foi Deus quem escolheu a igreja. Não foi a igreja que amou a Deus primeiro, foi Deus que amou primeiro a igreja. E isso aconteceu
desde a eternidade. Às vezes nós não conseguimos compreender a eternidade, mas Deus é eterno. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Está tudo nele. A eternidade, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Então Deus colocou em seu coração a igreja antes mesmo de fundar a igreja na terra. Antes da fundação, do fundamento da igreja ter sido lançado na terra, Deus já a amava. E aí eu quero levar você a ler comigo ainda em Romanos. Romanos capítulo 8, verso 30. Romanos capítulo 8, verso 30. Às vezes esse trecho, esse texto é motivo de algumas discussões a respeito da predestinação, mas a verdade é que nós temos uma dificuldade muito grande de compreender a eternidade de Deus e compreender como alguns propósitos revelados para nós, que nem todos o Senhor revelou, mas como alguns propósitos já revelados nas Escrituras faziam parte do plano de Deus desde a eternidade. No verso 30 de Romanos 8, diz o seguinte: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Verso 31, a conclusão, pois, que chegamos diante desses fatos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede em nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte e nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando a gente pensa a respeito do amor de Deus, a gente está falando de algo que foge à compreensão humana. E quando a gente pensa no tamanho desse amor, a dimensão dele transcende o natural e envolve o sobrenatural. Você percebe que nada físico e nem espiritual, nada desta terra ou fora desta terra, nada é capaz de nos separar do amor de Deus. E aonde esse amor está revelado? Ele está revelado na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se você entende isso, esse aqui era um grande momento, uma ótima oportunidade para você aplaudir ao Senhor, para você glorificar o nome do Senhor, para você expressar liberdade na presença do Senhor. Não seja tímido quando você for recebendo a semente da palavra e ela for sendo revelada e clareando no seu coração. Não seja tímido nisso, porque não é qualquer coisa a revelação do amor de Deus para conosco. Mas ainda no verso 7, existe um segundo elemento que Deus revela através do apóstolo Paulo em relação à sua igreja. Ele diz: convocados para serdes santos. Convocados para serdes santos. A igreja é um povo de Deus chamada para ser santa. Se você fizer um exercício e for na sua Bíblia e pegar o primeiro capítulo de todas as cartas de Paulo, se você pegar o primeiro capítulo, você vai perceber que em algum momento da primeira parte do texto, Paulo vai estar falando sobre esta marca da igreja, a igreja chamada para ser santa. Então, quando ele escreve a sua carta, ele diz: aos irmãos da cidade tal, aos irmãos do lugar tal, chamados para serem santos. A santidade como uma marca da igreja é algo precioso. A igreja é chamada do mundo para ser separada
do mundo, mesmo estando no mundo, para viver exclusivamente para Deus, no mundo como sal e luz. O chamamento não é o fruto da santidade, ao contrário, a santidade é o fruto do chamamento. A santidade é tanto uma dádiva quanto uma exigência. O povo de Deus é santo tanto de uma forma posicional como de uma forma processual. O que quer dizer isso? Nós somos chamados para serem santos, para sermos santos. E nesse processo, através do sacrifício de Jesus, em Cristo, nós somos separados para Deus. No momento que nós somos separados para Deus, nós fomos colocados, assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, nesse momento, a santificação passa a ser um posicionamento nosso. E quando nós nos posicionamos em Cristo Jesus, nós experimentamos um outro processo da santidade, que é o processo chamado santificação. A santificação, a palavra de Deus vai dizer, é a forma como nós podemos ver a Deus. Sem santidade, sem a santificação, nós não poderemos ver o Senhor. Ou seja, não apenas aquilo que Cristo fez e nos posicionou nele, mas também aquilo que eu e você construímos todos os dias. E aí, quando a gente fala da santificação de uma forma processual, a gente está falando sobre as escolhas que nós fazemos todos os dias. Todos os dias, eu e você somos postos em situações e nós temos a oportunidade de escolher o caminho direito ou o caminho esquerdo. Nós temos a oportunidade de escolher se vamos ou não vamos fazer alguma coisa. Nesse momento, nós somos confrontados sobre uma postura exigida pela palavra de todo aquele que confessou o nome de Jesus. Se nós estaremos fazendo algo que vai agradar o coração de Deus e o caráter dele, ou se nós vamos ofender o caráter de Deus por uma escolha que satisfaz os nossos desejos. A santificação é um processo em que todos nós passamos. É a medida em que a nossa mente é transformada aos poucos, de glória em glória, à medida que a palavra é ministrada sobre os nossos corações, à medida que a palavra é ministrada sobre as nossas vidas. Em João vai dizer que nós somos limpos pela palavra. Ainda em Romanos, Paulo vai dizer que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, aonde abundou o pecado, a salvação em Cristo Jesus superabundou a graça de Deus. E o que antes dominava a nossa vida, agora é destruído para que nós, sob nova direção, possamos caminhar uma vida que alegra o coração de Deus. É nesse propósito que eu e você caminhamos em santificação. É quando nós abandonamos um modelo de vida e passamos a outro modelo. É quando nós abandonamos determinadas práticas e passamos sobre outras práticas. Não adianta achar que isso acontece da noite para o dia. Não acontece. A nossa vida foi programada sobre muitas influências antes de conhecermos ao Senhor Jesus. Na medida que nós o conhecemos, Ele então nos posiciona em Cristo para sermos santos. E aí todo dia eu e você temos a escolha de vivermos a santidade. E esse é um compromisso que nós precisamos ter consciência, porque existem muitas pessoas usando o nome do Senhor e se dizendo cristãos, mas que não dão testemunho algum a respeito da palavra do Senhor. Em terceiro lugar, ainda no verso 7 de Romanos 1, Paulo fala sobre outra característica da igreja. Ele fala que essa igreja é uma igreja que recebe da parte de Deus graça e paz. Olha o que ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas duas palavrinhas, graça e paz, são tremendas e poderosas, porque a graça é o amor imerecido de Deus aos pecadores. Ele é revelado em Cristo Jesus. A paz é o estado de reconciliação com Deus, desse pecador que foi salvo pela graça. Eu e você éramos pecadores, estávamos distantes de Deus, mas a graça do Senhor salvadora nos alcançou. Então o amor imerecido do Senhor veio sobre a nossa vida, e à medida que nós fomos alcançados e fomos revelados dessa graça, algo de reconciliação trouxe à nossa vida. Nós passamos a ter paz com Deus. Então nós recebemos o amor imerecido pela graça do Senhor e fomos reconciliados e temos paz com o nosso Deus.
A graça indica sempre algum dom absoluto e gratuito, totalmente imerecido, aquilo que não tínhamos direito de receber e não recebemos por mérito, recebemos por dádiva de Deus. A paz é o bem-estar que os homens desfrutam mediante a graça de Deus. A graça é a raiz da paz, a paz é o fruto da graça. Você está entendendo isso? A graça é a raiz e a paz é o fruto. A graça é a causa da salvação, a paz é o seu resultado. Abre comigo em Apocalipse, capítulo 4, verso 3. Apocalipse 4, 3. Nós vamos ler o 3 e o 5. Aquele, pois, que estava assentado, tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Vai comigo para o verso 5. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam essas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então a graça de Deus é o favor em ação, a sua benignidade em operação, o arco-íris que circunda o seu próprio trono, do qual saem relâmpagos, sons e estrondos de trovão. O grande detalhe é que nós estamos acostumados a pensar em Deus como um juiz e alguém que fica simplesmente distante ou sentado num trono e que não se compadece de nós, e a gente não consegue perceber que a ação desse juiz não é apenas uma ação de legislar, de julgar, mas também ele é aquele que cancela a culpa do ofensor. A gente pensa num Deus muito distante e pensa que as leis que ele instituiu servem apenas para nos instruir um caminho, e quando findar todas as coisas, esse juiz vai sentenciar aqueles que vão para a vida e aqueles que vão para a morte. Mas a gente esquece que foi esse mesmo Deus, esse mesmo juiz, que enviou o seu Filho Jesus para trazer salvação. Então aquele que vai trazer a condenação também é aquele que traz salvação, que concede perdão. Esse mesmo juiz, através do seu plano em Jesus Cristo, criou um processo de reconciliação. Então a graça traz paz. Esta é tanto um estado de reconciliação com Deus, quanto uma condição, uma convicção interior de que estamos bem com o nosso Senhor. Então quando Paulo fala graça e paz da parte do Senhor, ele está falando sobre algo imerecido, e esse amor imerecido nos torna alguém em reconciliação com o nosso Deus. Amém? Uma outra característica dessa igreja já está lá no verso 8, quando Paulo fala que essa igreja é um povo que dá testemunho da sua fé. O verso 8 diz assim: primeiramente dou graça ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Perceba que a igreja, ela não é apenas chamada para o mundo para ser propriedade de Cristo, mas ela é também enviada de volta para o mundo para ser embaixadora de Cristo Jesus, por meio da expressão da sua fé. Uma das frases que eu repeti muito na semana passada é que a fé, ela é acompanhada de obediência. Não tem como você dizer que tem fé se você não é obediente. E não tem como você dizer que é obediente a Deus se você não se move em fé. Da mesma forma, não tem como a gente achar que o processo todo de salvação em Cristo Jesus nos fez apenas ser como se a gente fosse retirado do mundo. Da mesma forma como o Senhor nos salva da condenação do pecado, Ele nos envia ao mundo para que a gente seja uma embaixada de Cristo Jesus, a gente seja uma expressão, um testemunho de fé em Cristo Jesus. Paulo declara não ser possível reconhecer uma fé
que seja oculta, que não traga elementos visíveis. Ou seja, não tem como você dizer que é de Cristo Jesus, não tem como você dizer que pertence ao Senhor Jesus e olhar para a sua vida e não ver transformação, não ver Jesus na sua vida. As coisas que não combinam, não tem como você ser um agente duplo, não tem como você ser um agente 007, não tem como você ser escondido. A partir do momento que você declara a sua fé em Cristo Jesus, frutos vão ser evidentes de transformação na sua vida. Esses frutos vão testificar a respeito desta fé. Essas são as marcas da igreja. Marca de um povo amado, marca de um povo que se move em fé. Essas são as marcas da igreja. Marcas de um povo que entende o seu papel aqui na terra, que recebeu favor da parte de Deus. Só que o apóstolo Paulo também fala sobre marcas do apostolado, marcas do envio, a marca de um verdadeiro missionário do Senhor Jesus, marcas daquele que carrega essa expressão do amor de Deus revelado. E aí no verso 8, quando ele fala que ele dá graças pela igreja, a única igreja pela qual Paulo dá graças, além de Roma, é a igreja da Galácia. Quando você for ler em Gálatas, você vai perceber que Paulo também dá graças por aquela igreja. Mas havia uma questão diferente entre a igreja da Galácia e a igreja de Roma. A igreja da Galácia estava enfrentando uma influência muito forte de falsos profetas. Então tinham falsos mestres que estavam ensinando coisas erradas dentro da igreja. E aí os irmãos estavam entrando em conflito em relação à forma de lidar com alguns temas. E aí, diferente de Roma, Paulo não está enfrentando essa dificuldade com a igreja de Roma. Na igreja de Roma, ele não foi nem fundador da igreja. Na igreja de Roma, foram pessoas desconhecidas, crentes, cristãos desconhecidos que se reuniram e começaram a organizar a igreja. Ele não teve parte disso. E então, quando ele dá graças à igreja, é como se ele estivesse reconhecendo que aqueles desconhecidos, a notícia a respeito deles se espalhava por toda a terra. Você imagina então, não tinha ninguém famoso, não tinha ninguém de projeção, não era um dos apóstolos, e essa notícia de uma igreja que dava testemunho chegava por toda a região, chegava por todas as outras cidades. Então, é como se você estivesse pensando assim: quem sou eu na fila do pão? Né? Às vezes a gente se acha tão pequeno, tão insignificante, tão sem expressão alguma. Jesus passou por isso quando ele veio aqui na terra. Uma certa vez foi perguntado assim: pode vir alguma coisa boa de Belém? Lembra desse texto? Pode vir alguma coisa de Belém? Belém não é uma cidadezinha pequena, que ninguém dá nada para ela, que ninguém... como é que a gente pode esperar algo bom vindo dali? Recentemente, os holofotes do mundo vieram aqui para a nossa região por conta da cúpula da Amazônia. E a gente até escutou um jornalista aí, grande, famoso, chamando o povo paraense daqui de Belém como se a gente vivesse no meio do mato. Você deve ter visto isso, né? Quando ele falou na entrevista, lá no meio do mato, ele podia ter dito pelo menos no meio do Pitiú, né? Ficava mais legal. Ele não falou do meio do Pitiú, acabou falando no meio do mato. E quando você olha para essa cena, quando você olha para esse retrato e vê o que está acontecendo no testemunho de Paulo, você percebe que Deus não está preocupado em enxergar as coisas da maneira como as pessoas veem. Não importa se é no meio do mato, não importa se tem jacaré andando na rua, não importa se é uma cidadezinha de Belém, não importa se são os irmãos que não falam direito, não importa se são as pessoas que não sabem ler e escrever, não importa se é um grupo de mulheres ou é um grupo de homens, não importa se são as crianças, se são os jovens, se são os idosos, não importa se a igreja é grande, se a igreja é pequena, não importa se são pessoas formadas, cultas, que têm altos salários, não importa, não é disso que se trata. O que importa é o testemunho que essas pessoas estão dando. E essa igreja, Paulo dava testemunho a respeito dela, mesmo sem ter ido visitar essa igreja, porque a notícia do estilo de
de vida desses cristãos se espalhava de uma forma tão poderosa sobre todas as cidades, que chegou aos ouvidos de Paulo lá onde ele estava. E ele disse: eu preciso conhecer essas pessoas, eu preciso ir lá no meio dessa igreja, eu preciso ser abençoado pela vida daqueles irmãos, porque o testemunho deles está chegando aqui onde eu estou. É isso aqui que Paulo está dizendo, é essa graça que ele vê sobre a vida dessa igreja. Isso foi tão tremendo e tão poderoso que Paulo diz assim mesmo: não tem como eu deixar de orar pela vida dessas pessoas. Não tem como. E aí ele começa a dizer então, no verso 9 e no verso 10, quando ele diz assim mesmo: porque Deus a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Paulo dizendo assim: eu estou muito interessado em conhecer vocês, igreja de Roma. Eu quero poder testificar com os meus olhos, eu quero poder vivenciar essa experiência que vocês estão vivendo aí, que é tão poderosa, que faz com que vocês se movam de uma maneira tão tremenda. Isso está me levando a orar por vocês. Não é possível, eu não posso deixar de orar por vocês, igreja em Roma. Dada a história e a vida de vocês, Paulo acreditava tanto na eficácia da oração, que ele não apenas ensinava a respeito da importância da oração, ele mesmo orava a respeito disso. A teologia da oração é a prática da oração, ela anda junto. Eu não posso viver uma coisa que eu não posso dizer algo que eu não vivo, elas andam de mãos dadas. A oração é o meio ordenado por Deus para conceder a bênção ao seu povo. Orar sem trabalhar é zombar de Deus, e trabalhar sem orar é roubar de Deus a sua glória, porque se você faz as coisas da força do seu braço, e você está roubando a glória do Deus que faz através da sua vida. Da mesma forma, não é possível que você esteja orando e de braços cruzados. Não é possível. Quando você ora e não faz nada, você está zombando de Deus. Mas quando você trabalha sem orar, você está querendo tirar de Deus a glória. Então não é possível uma igreja e a vida de uma igreja sem orar e sem fazer as coisas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 a 21, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da oração e de como nós devemos nos portar sobre isso. Ele diz o seguinte: orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não apagueis o fulgor do Espírito, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências e retende o que é bom. Paulo está falando para a igreja em Tessalônica a respeito de uma igreja que se move pela direção do Espírito Santo de Deus. E quando ele fala a respeito do Espírito Santo de Deus, ele relaciona aqui oração, ele relaciona aqui profecia, ele relaciona aqui a vida da igreja se movendo de não desdenhar da profecia, de não apagar o fulgor do Espírito, de não agir como se isso aqui, o mover da oração e do Espírito e das profecias, como se isso aqui não fosse relevante para a vida da igreja. E você que está aqui é testemunha disso. Como nós acreditamos no mover do Espírito, e nós cremos nos dons e cremos na ação do Espírito Santo para os nossos dias. Você é testemunha na história dessa igreja, como o Senhor se moveu através de revelação, através de sonhos, através de profecias. E eu digo para você, nós já colhemos algumas coisas, mas nós ainda temos palavras para colher, nós ainda temos coisas para experimentar. E eu e você não podemos cessar de orar a respeito dessas coisas, e não podemos cruzar os nossos braços a respeito dessas coisas. O Senhor falou para nós sobre um alcance geracional. Significa dizer que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos juniores, os nossos jovens, eles precisam ser alcançados em oração e em trabalho. Ore por isso. Ore pela vida deles. Ore por esta geração. O Senhor falou para esta igreja sobre algo geracional. Ele mostrou os jovens para nós.
Esse ano ainda Deus mostrou para nós homens, nós ainda não temos trabalho de homens aqui na igreja. Nós precisamos iniciar um trabalho de homens. O Senhor falou a respeito disso. Homens da igreja, mulheres da igreja, orem pelos homens. Orem para que o Senhor levante homens. Orem para que a gente consiga fazer reuniões de homens, para que Deus levante uma liderança masculina, para que a gente tenha condições de fazer um trabalho tão bom quanto o das mulheres, aliançado, de braços dados nesse trabalho pela igreja. O Senhor tem liberado palavras, a gente precisa trabalhar, não apenas fazer sem orar, mas nós precisamos orar e colocar a mão na massa. Ore por isso. Eu estou compartilhando isso com você agora. E Paulo fala ainda no verso 11 ao verso 13 sobre o desejo de visitar essa igreja. E ele fala que isso não é algo que deve ser ignorado, mas muitas vezes ele tentou ir e ele percebeu que não foi possível. Não se tratava apenas de um desejo de estar, mas ele também tinha um propósito de visitar essa igreja. Tanto a mente quanto o coração de Paulo estavam voltados para o ardente desejo de visitar essa igreja. Ele fazia questão de informar os crentes que se propôs a isso. Mas aquilo que parecia um problema, de alguma forma se tornou uma grande bênção. Pense comigo, se Paulo tivesse ido visitar essa igreja, talvez nós não tivéssemos a carta escrita para nós lermos hoje. Se Paulo tivesse recebido a notícia sobre essa igreja e tivesse conseguido ir visitar essa igreja, talvez hoje nós não teríamos a carta de Paulo aos Romanos para que a gente pudesse estar compartilhando. Mas olha que coisa tremenda, Paulo não conseguiu ir para Roma, e o fato dele não ter ido para Roma fez com que ele escrevesse essa carta, e fez com que hoje a igreja do Senhor Jesus pudesse ser abençoada através dessa carta. Quando o nosso desejo não é realizado, é porque existe um propósito maior de Deus em curso, e eu e você precisamos ser disciplinados a respeito disso. Quantas vezes nós insistimos sobre algo e queremos muito que algo aconteça, e muitas vezes não acontece. E a gente não consegue ter o olhar mais amplo de que existe um projeto de Deus, um propósito de Deus em curso. A gente esquece que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados segundo um propósito. Significa dizer que quando o meu desejo não é cumprido, mas o meu coração está descansando em Deus, eu estou vivendo a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Em um determinado momento isso não faz sentido, em outro momento eu desfruto da paz gerada pela obediência à vontade de Deus. Paulo, quando experimentou isso, percebeu que o fato dele não ter ido ali estava cumprindo em Deus um propósito muito maior, e que pela sua bondade e misericórdia alcançou a mim e a você. Mas você percebe no coração de Paulo um desejo de reciprocidade. Você percebe que quando ele vai para essa igreja, através dessa carta, ele transfere isso pela carta, ele fala a respeito de estabelecer uma relação de reciprocidade com a igreja. Olha o que ele diz do verso 11 ao verso 13. Ele diz o seguinte: a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, e isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. E aqui eu quero fazer 3 destaques sobre essa reciprocidade de Paulo com a igreja. Você já percebeu aqui que no verso 11, Paulo fala sobre repartir com os crentes algum dom espiritual. Bem, a palavra traduzida do grego aqui para esse termo, algum dom, é a palavra carisma, e ela é utilizada para também referenciar os dons do Espírito. Infelizmente, a igreja neopentecostal doutrinou a cabeça das pessoas a achar que dom do Espírito são só os dons de profecia e os dons de falar em línguas. E a gente acaba esquecendo dos outros dons que também estão registrados nas Escrituras, e que inclusive o apóstolo Paulo foi um dos maiores responsáveis em orientar a igreja a respeito do uso dos dons.
Falou, inclusive, que o uso dos dons precisa ser feito com amor e que ele não é utilizado para vaidade, mas ele cumpre ou um propósito de edificação da própria pessoa, ou ele cumpre um propósito de edificação coletiva, de equipar a igreja, de formar a igreja, de fortalecer a fé e a esperança dos irmãos que congregam e partilham da mesma fé. E aqui a gente não percebe Paulo falando que tipo de dom, que tipo de carisma ele está querendo ensinar a igreja ou derramar sobre a igreja. Mas eu posso compartilhar com você algumas possibilidades. E por que algumas possibilidades? Porque houve um momento em que a igreja experimentou o derramar do Espírito em Atos 1:8. Em Atos 1:8 diz: contudo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, quando Jesus está sendo assunto aos céus, e ele declara que haverá um revestimento de poder sobre a igreja, alguns cristãos permanecem em Jerusalém e experimentaram o dia de Pentecostes. Mas quando Jesus foi assunto e enviou a igreja para pregar o evangelho e disse: vão, anunciem tudo aquilo que vos tem ordenado, muitos cristãos foram cumprir esse ide. Então há um momento da história da igreja em que aqueles que ficaram no Pentecostes experimentaram de um derramamento que os irmãos que viajaram não experimentaram. No momento em que Jesus enviou a grande comissão, muitas pessoas começaram a cumprir em obediência o chamado de anunciar a verdade do evangelho. Esses irmãos acabaram não experimentando o dia de Pentecostes. Eles não estavam em Jerusalém e não experimentaram o dia de Pentecostes. Então você percebe ao longo de Atos dos Apóstolos, algumas pessoas recebendo do Espírito Santo como uma experiência nova, como uma experiência não vivenciada. E é por isso que a gente percebe então que no contexto das igrejas cristãs contemporâneas, você tem aquelas igrejas que acreditam no carisma, acreditam nos dons, outras que acham que eles cessaram. É herança dessa história da igreja em que alguns cristãos receberam do revestimento do Espírito e outros cristãos acabaram não recebendo. O fato é que o revestimento de poder, ela é uma ação divina dada pelo Espírito. E não apenas o falar em línguas e não apenas o profetizar. A Bíblia não fala que o apóstolo Paulo falava em línguas, mas fala que ele era um grande evangelista. Fala que ele era um grande ensinador da palavra de Deus. Fala que ele tinha coragem, fé e ousadia de fazer coisas que talvez eu e você não tivéssemos coragem de fazer. Ele foi açoitado, ele foi preso, ele sofreu naufrágio, ele foi mordido por cobra, ele passou por tanta coisa que eu não sei se eu e você daríamos conta de experimentar. Ele não tinha medo de pregar o evangelho mesmo acorrentado. Ele acorrentado a soldados romanos, ele falava das boas novas de Cristo Jesus a essas pessoas. Talvez eu e você, trancados numa prisão, a nossa situação seria de tristeza, seria de sofrimento, pensando na nossa família, pensando em quem nós deixamos, pensando quantos anos a gente ia passar ali, pensando nas injustiças, pensando nas privações, pensando no perigo. Paulo não. Paulo estava ali: eu sou devedor do evangelho de Cristo Jesus. Não há nada que eu possa fazer que vá superar o amor de Deus que me alcançou. Então, tudo o que eu fizer, tudo o que eu puder fazer, ainda é pouco diante da graça salvadora de Cristo Jesus. Quando você olha dessa forma para a vida de Paulo, você percebe então que sobre ele estava um dom do Espírito que o levava a se mover com tanta ousadia, com tanta fé e com tanta coragem. Talvez quando ele quisesse repartir com os irmãos, não se estava falando sobre uma reunião de pentecostal, de todo mundo estar no sapatinho, talvez não se tratasse disso, mas talvez estivesse se tratando de ele reunir os irmãos e dizer assim mesmo: eu sei passar por situações difíceis, porque eu sei o que aconteceu com a minha vida. Eu fui perseguidor, agora não tenho tempo a perder para anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Talvez ele dissesse para os irmãos: usem esse testemunho, aproveitem a fé que vocês têm para romper as barreiras e anunciar o amor de Deus aonde quer que essa palavra precise chegar. Talvez ele fosse trazer para o coração daqueles irmãos esperança e dizer: olha, vocês estão aqui pensando só no contexto de vocês, mas esse testemunho já rompeu barreiras e já chegou em outros lugares.
Paulo estava gerando no coração dele um desejo de partilhar com os irmãos uma fé inabalável. Ele estava falando sobre sermos um mártir na presença do Senhor, um mártir na questão da pregação do Evangelho. Mártir significa alguém que estava disposto a sofrer, se fosse preciso, por conta de um propósito. Ele não era masoquista, ele não fazia do seu corpo penitência proposital, mas se ele precisasse sofrer por uma missão, ele sofreria. Esses são os mártires que estão lá em Hebreus, no rol dos heróis da fé. Aquelas pessoas que enfrentaram o tempo, enfrentaram as dificuldades, mas não negaram a sua fé. Abre comigo em Atos. Existe um exemplo aqui dos cristãos do primeiro século, da igreja primitiva, que me chama muito a atenção e que retrata bem o que Paulo estava querendo compartilhar com os irmãos da igreja. Entenda, Paulo pode também orar e querer que de repente a igreja fosse revestida por outros dons de profecia, de cura e etc. A Bíblia não deixa claro. A gente está falando as possibilidades diante dos elementos que nós encontramos nas Escrituras. Mas abre comigo em Atos, capítulo 4. A gente vai ler do verso 1 ao verso 31. É muito versículo. Tenha paciência comigo, mas vai valer a pena. Eu poderia falar, mas eu quero que você leia. E o meu desejo em Deus é que à medida que a gente vai lendo, que o Espírito Santo vá aquecendo o teu coração e vá te incendiando sobre o que a gente vai ler. Amém? Diz assim: enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão das guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Verso 4. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Dá uma pausa aqui. Esses dois apóstolos tinham acabado de, no portão chamado Formosa, curar um paralítico. E através desse testemunho de cura, as pessoas estavam aceitando a Jesus e reconhecendo Jesus. E aí, alvoroço na cidade, prenderam os dois, tá? Verso 7. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do quê? Pedro, cheio do quê? Cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como ele foi curado, vocês estão me questionando com que autoridade eu curei um homem aleijado na porta de um templo que mendigava. É sobre isso que vocês estão me perguntando. Vocês não estão preocupados com a vida daquele homem. Vocês não estão preocupados se aquele homem era um peso para a sociedade porque ele mendigava, se a sua família passava necessidade porque ele não podia trabalhar. Vocês mesmos nunca fizeram nada por aquela família, mas agora que esse homem está curado, vocês chamam a gente para dentro de uma prisão e perguntam com que autoridade a gente curou aquele homem? É isso mesmo? É isso que está acontecendo? Continuando. Ai, Deus. Visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos
e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele em que vós crucificardes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome é que este homem está aqui diante de vós, plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular, e portanto não há salvação em nenhum outro, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Verso 13, observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Percebe aqui? Não se trata do grau de instrução, não se trata da formação superior, não se trata do trabalho, do emprego, se trata de um coração rendido aos pés do Senhor, se trata de um compromisso de intimidade com o Senhor, se trata do que está sendo gerado no secreto com o Senhor, se trata de uma experiência com Ele, de caminhar com Ele. À medida que você vai vivendo esse caminhar, e à medida que teus lábios vão se abrindo, e à medida que a tua vida dá testemunho dele, o mundo vai perceber, aquela, é Ele mesmo. A vizinha aqui do lado, a irmã que trabalha aqui na frente, aquela que visita o meu vizinho, são eles que se movem pelo poder do Espírito Santo de Deus, e são eles que dão testemunho a respeito do único nome exaltado, a quem nós devemos proclamar, os Reis dos Reis e o Senhor dos Senhores, é Ele. Verso 14, além disso, como podiam constatar diante dos seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado, nada podiam alegar contra eles. Sabe aquele ditado que diz que contra fatos não há argumentos, né? O homem estava curado na frente deles, eles sabiam quem era o cara, não tinha como contestar que ele foi curado. Verso 15, e por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si. Olha o nível da discussão. Eles argumentavam: o que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso e comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais falem sobre este nome. O que eles tentaram fazer com esses homens? Intimidá-los. É exatamente isso que o mundo tenta fazer com a igreja: intimidar a igreja. Olha, a partir de agora você não pode mais falar de Jesus. Olha, se você começar a falar de Jesus, você vai ser preso. Olha, se você falar de Jesus, você não tem lugar aqui. Olha, lugar de cristão não é aqui, lugar de quem confessa Jesus não é aqui. Você vai passar necessidade, aqui não tem espaço para você. Se prepara, igreja. Se prepara que Jesus está voltando. Se prepara que a Bíblia aponta para tempos difíceis para a igreja, mas ela fala também sobre um grande derramamento do Espírito Santo, sobre um revestimento de poder sobre a vida da igreja nos últimos dias, que coisas tremendas como essas irão vir sobre nós, e testemunhos maravilhosos como esses se chegarão a nós. Mas olha só, verso 18, então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus Cristo. Verso 19, contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los. E o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera. Não tem como negar o mover de Deus, não tem como negar o mover de Deus. Pois o homem em quem se operava aquela cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Como os primeiros cristãos oravam, assim como foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram
tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam dito. Ou seja, depois que eles foram soltos, eu não sei você, mas muita gente depois que é solta vai para casa, né? Ou vai se esconder, ou vai fugir, ou vai para outro lugar. Esses aqui, esses dois, cheios do Espírito Santo, esses dois aqui, cheios do Espírito Santo, pescador, gente simples, gente humilde, esses dois, eles terminaram de ser soltos, eles foram para a igreja, como se fosse a igreja, eles foram se reunir com os outros cristãos, eles foram se reunir com os seus irmãos, e olha só o que eles fizeram, verso 24, ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, que é pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declarar-te, porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Verso 29, olha só. Agora, pois, ó Senhor, considera a ameaça deles e capacita teus servos para proclamarem a tua palavra com intrepidez. Vou ler de novo, gente. Agora, pois, ó Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos a proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome santo do teu servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram para anunciar a palavra de Deus. Eles se reuniram para orar e disseram: diante de toda ameaça, Senhor Deus, nos reveste de poder e nos reveste de autoridade. Diante de toda afronta e ameaça, Senhor Deus, nos capacita para não nos acovardar diante dessas ameaças. Eu fico imaginando Paulo chegando então em Roma com essa carta e dizendo para os irmãos: eu preciso compartilhar um carisma com você, eu preciso compartilhar algo do dom do Espírito. Eu fico imaginando Paulo tendo que contar esse testemunho lá para a igreja. Tinha os irmãos aí que foram amordaçados, amedrontados, mas olha, eles foram cheios do Espírito Santo. Não deixe de orar, igreja, não deixe de apresentar a vida de vocês em consagração, igreja. Sejam cheios do Espírito Santo.